Maiara Magri, a melhor bailarina do 28º Festival de Dança de Joinville. A primeira lembrança que eu tenho da Maiara foi quando ela chegou junto com as duas irmãs para fazer a audição para o projeto social, só que chegaram numa época totalmente fora que a gente liberava para essas audições, né, que é no mês de janeiro. A secretária da gente foi na sala da direção e falou: Nelma, tem 3 meninas para fazer a audição do projeto. Ela falou: ai, mas está fora do prazo, a gente acabou de selecionar um grupo grande. A secretária insistiu, aí ela foi realmente lá ver as meninas, e as meninas tinham um físico uma graça, eram lindinhas, eram na idade boa de trabalhar, que elas tinham em média 7, 8 anos. Pedi para que elas entrassem na sala, tirassem o sapato, poder conhecer um pouquinho mais o físico delas. E aí, quando a Maiara sentou, esticou a perninha, esticou o pé na frente, era uma perna alongada, o pé bonitinho, e assim, na expressão dela, a vontade em estar ali, né? A seriedade dela, desde 8 anos, muito compenetrada no que eu ia pedir para ela fazer, e aquilo me encantou bastante. Eu acabei dando a bolsa para o projeto social Dançar a Vida, que é um projeto que trabalha junto com a Petite Dança, para que ela ingressasse na escola junto com as duas irmãs. Ela era uma menina que ela tinha um amor pelo que ela fazia, que deixava com que cansaço, às vezes tá doente, não tá com o corpo bom, de lado para ela não faltar. Então assim, a Maiara ficou mais ou menos 10 anos, né, na escola, e assim, eu não lembro dela ter tido mais do que 5, 6 faltas. Eu observava uma vontade e uma raça, né, em tudo que ela fazia. Fora isso, ela tinha uma questão muito interessante da alimentação, que ela sempre levou a marmitinha dela. Então eram sempre alimentos saudáveis, que ela levava já com essa preocupação desde criança de se alimentar bem. E a maturidade que ela tinha, aos 9, 10 anos de idade, sempre muito independente, sempre muito disciplinada, isso já era um diferencial nela. A primeira lembrança que eu tenho da Maiara, ela estava ensaiando uma variação de Pássaro Azul, com 10 anos. Na época ela era ensaiada por outra professora e a Nelma, na época, me chamou para assistir o ensaio. Ela fez um ensaio que assim, não foi muito bom. E depois eu lembro que ela sentou perto da gente, ela tirou a sapatilha e ela estava com muita bolha no pé. Tava machucando demais ela e eu falei: relaxa, porque isso é normal, você vai se acostumar com essa dor. E ela ficou chateada porque o ensaio não tinha sido muito bom, mas assim, a primeira impressão que eu tive foi ver uma criança muito talentosa, com muita força física, que estaria pronta para aguentar um trabalho mais severo. Pensando em dificuldade dela como aluna de dança, na época que ela era menor, a maior dificuldade era com expressão, né? Porque eu fico pensando, eu falo isso com a Patrícia, elas aprendem uma variação, elas aprendem só a variação, só que aquela variação ela faz parte de um balé completo. Então, assim, a Maiara, assim como outras meninas, tinham essa dificuldade de expressão, e na Maiara era muito claro. Maiara ficava muito nervosa para entrar em cena. Passamos por momentos de altos e baixos por questão do nervosismo dela. Ela sempre foi muito responsável, ela tinha noção do que ela queria para a vida dela e noção da responsabilidade que ela tinha em cena. Então eu tive que trabalhar muito essa parte psicológica dela para ela ver o palco como um amigo e não como um inimigo. Por várias vezes, antes de dançar, a Maiara chegava a vomitar de nervoso. E isso assim, eu já passei por um concurso com ela, que eu estava em Rio das Ostras e ela ia dançar a variação de Paclassique e o palco era suspenso. Eu estava esperando, faltavam 2, 3 coreografias, ela virou a cabeça e ela vomitou na parte da grama um pouquinho antes de dançar. Como a Maiara sempre foi uma menina muito disciplinada, ela tinha dificuldade, às vezes, em lidar com aquelas pessoas que estavam ali dançando com ela e que não tinham o mesmo comprometimento que ela.
Então, um ano a Patrícia Salgado colocou o Diego Lima dançando um padedê com ela. Eles brigavam o tempo inteiro, porque ela cobrava muito dele, sabe? A presença nos ensaios, ela cobrava a presença em aula, ela queria que o ensaio fosse perfeito, né? E o Diego não tinha tanta essa disciplina da Maiara. E aí tinham as brigas constantes. E eu falei, olha, você não tem outro partner para dançar esse padedê com você. Ou você vai ter que se entender com o Diego, e Diego, você vai ter que também ouvir a Maiara e os dois se entenderem, senão isso não vai acontecer e vocês não vão dançar padedê nenhum. E no final eles se entenderam super bem, o padedê ficou maravilhoso. Por ela ter uma maturidade muito grande, aos 11 anos, a Patrícia começou a ensaiar a variação de La Fille e Malgardet com ela. E eu falei, Patrícia, ela não vai conseguir fazer, é muito difícil para ela não vai conseguir fazer. A gente mandou o vídeo dela, já a variação já bem ensaiada e tudo, para o Festival de Dança de Joinville. Passou na seletiva de vídeo e ganhou a melhor bailarina do Festival Meia Ponta, com a variação que eu achava que ela não ia fazer. Inclusive, quando nós montamos Gisele Completo, foi uma produção que ficou muito bonita. Nós estávamos cogitando de chamar uma primeira bailarina do teatro, já que Gisele não é um papel adequado para uma criança de 13 anos, na época a Maiara tinha 13 anos, por conta da história, por conta do drama, porque era uma história de amor, e para a bailarina interpretar isso, ela precisa de uma certa vivência. E aí nós chegamos a chamar umas bailarinas aqui na Petit para conversar, fazer essa proposta. Infelizmente, nós não obtivemos resultado. Aí eu falei com a Nelma, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a Maiara, vamos ver se ela vai corresponder, para ver se ela vai dar conta de dançar com ele. Eu lembro que eu vinha antes do horário, a Maiara vinha da escola direto, correndo, e eu comecei a fazer esse trabalho com ela, com ele, e acabou que, nossa, foi lindo, foi uma maravilha. E assim, ela deu conta assim, de uma maneira brilhante. Eu acho que a partir daí foi um degrau a mais na carreira que ela precisava. Quanto melhor a bailarina é, mais coisa ela dança, né? Então, assim, tem bailarina que está começando, que dança um conjunto nos festivais. E aí, quanto melhor ela fica, ela vai dançando solo, padedê, grand padedê, duo, livre, solo neoclássico. Ela dança 1 milhão de coisas. Quando vê, assim, cada conta de festival na época dava 600, 700 reais. Esse lado financeiro foi uma dificuldade grande, até porque o projeto da escola, ele não tem patrocínio, né? Se custeia com a ajuda da Petit Dance. Quer dizer, a gente tem mais de 180 alunos no projeto, né? Como é que você pega o que a gente consegue arrecadar e destina só para um? É difícil fazer isso. Então, a gente não conseguia arcar com todos os custos que a Maiara tinha ou que algum outro aluno do projeto tinha também. Quando ela fez 15 ou 16, mais ou menos, a gente conseguiu um patrocínio muito bom para ela, que eles investiam em crianças e jovens, desde que a gente conseguisse comprovar para eles que esse jovem talento poderia não se tornar profissionais por causa da dificuldade financeira. A gente fazia planejamento com a empresa, esse festival aqui a gente acha que ela pode chegar, a meta dela é chegar entre as 3. Esse festival aqui, ela ganhar uma bolsa para uma escola internacional. E aí todas as metas que a gente criou junto com a empresa, graças a Deus, foram cumpridas assim com êxito. Nós tivemos, sim, alguns momentos que a gente se decepciona, sim, com resultados, que a gente acha que poderia ter sido diferente ou que a gente acha que foi justo. Mas eu acho que, no geral, a nível de festival, concurso e carreira, a Maiara, assim, tá no top 10. Eu acho que ela se saiu muito bem. Eu sempre desafiei muito ela. Eu botei ela para fazer 32 fouettés com 12 anos em cena. Sempre foi um risco da minha parte, eu arriscando com ela e ela correspondendo. E eu lembro que ela fez os 32 fouettés simples com muita dignidade, no lugar. E eu, na coxia, eu gritava. Eu sentia que cada grito que eu dava entrava para ela como um combustível para ela continuar. O primeiro ano, se eu não me engano, foi 2009. A gente leva ela para Joinville, ela faz uma super apresentação assim, de solo e aí, para nossa surpresa, ela fica com a 4ª colocação. E no dia seguinte, em Joinville, tem uma reunião com os jurados para falar sobre a noite anterior. E aí, na reunião dos jurados, os jurados colocaram ela lá no céu. Assim, a Maiara era um super talento, era uma joia a ser lapidada. E aí, a primeira colocada foi super criticada por não ter sido tão expressiva, não estar na melhor da forma física. E aí até a Patrícia Salgado até brincou, falou, vocês não trocaram não a colocação, porque vocês estão elogiando muito a 4ª colocada, estão criticando tanto a primeira. A gente riu, brincou, assim, deu uma descontraída, o que foi bom para a Maiara, porque ela estava chateada com a colocação, né?
Mas aí também, quando voltou, ela já voltou assim, mega empenhada em ter um resultado melhor. Aí foi engraçado, que isso foi 2009, 2010 ela já ganha a melhor bailarina do Festival de Joinville, a gente já manda ela com um monte de trabalhos e ela ganha a melhor bailarina do Festival de Joinville, e em 2011 ela já vai pro Prix de Lausanne. Nós chegamos no Prix sem pretensão nenhuma, como diz o ditado, você não promete nada, mas você entrega tudo. Foi a primeira vez da Petit no Prix, chegamos lá de malicuia, eu, Nelmi e ela ter passado para a final foi uma loucura já, a gente estava super grato e eu estava acompanhando ela nas aulas, eu estava vendo que ela estava se saindo muito bem. Quando anunciou a nossa primeira bolsa, eu falei, caraca, eu comecei a chorar. Assim, eu acho que foi uma recompensa de um trabalho bem feito, sabe? Eu estava vendo aquela bailarina que foi moldada por mim, mas todo um suporte da escola, dos pais e, sabe, é aquela coisa que se pagou e aquilo para mim foi muito emocionante. Eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz, porque é um reconhecimento, assim, enorme do tanto trabalho que a gente trabalha e eu tô muito, muito feliz e muito obrigada. No Prix de Lausanne, a gente via como ela é uma menina focada e que ela não é medrosa, isso é uma coisa muito importante, sabe? O bailarino ter autoconfiança desde pequeno, querer trabalhar muito mais do que querer ganhar. E ela tinha uma coisa muito religiosa também. Todo dia que ela ia se apresentar, a gente ia na igreja antes, mesmo a igreja rezando a missa em francês. Eu falava, você está entendendo? E ela falava, não, tia, eu estou entendendo, porque ela já tinha essa coisa da religião, mas acima da fé ela tinha muita confiança nela. Quando ela ganhou o Prix de Lausanne, ela está super em forma física e tecnicamente, super. Isso é final de janeiro, início de fevereiro de 2011. E aí ela ganha a bolsa para o Royal Ballet School, só que ela só vai para o Royal Ballet School em setembro. E aí, quando a gente vai para o IAGP de Nova York, eu noto que aquela menina mega ultra disciplinada, ela está um pouco deslumbrada com tudo que ela tinha conquistado e ela tendo a possibilidade de ter juntado o dinheiro das premiações que ela ganhou para poder comprar coisas em Nova York. E eu falei, cara, tu tem uma aula daqui a meia hora e tu tá, mas eu nunca tenho a oportunidade de comprar isso. E na minha opinião pessoal, ela não faz um bom festival em Nova York. Só que eu acho que ela ganha até a medalha de ouro por todo o mérito que ela teve durante o ano. A bailarina que todo mundo viu que ela foi durante uma semana inteira dentro do Prix de Lausanne, que o pessoal acompanhou, e muitos jurados eram os mesmos, e ela ganha por esse total. Até mesmo ela depois ela falou, caraca, eu acho que eu também não estava 100% concentrada como eu fiz todos os outros eventos. Coitada, né? Ela é muito nova, né? Pô, ganhou um monte de coisa e chegou lá, deslumbrou, normal, é normal, mas quando você vira profissional, aquela pessoa que sentou, que pagou o ingresso para te assistir, ela só vai te assistir aquele dia. E se ela, de repente, ouve falar, né? Pô, a Mayara Magre, eu pago o ingresso para ver a Mayara Magre, e ela no dia não vai tão bem, é até injusto, mas assim, a pessoa fica com aquela impressão, né? Então, assim, o bailarino tem muita pressão porque ele tem que estar muito bem todos os dias, ele tem que estar muito bem, ou ele tem que estar o máximo regular que ele puder todos os dias. Eu vejo, conversando com ela hoje em dia, que ela tem essa preocupação. A escolha da companhia, da escola para que ela foi, eu não tive participação. Eu acho que, de qualquer maneira, para qualquer lugar que ela fosse, naquela época ela ia ter uma carreira bem sucedida. Fiquei feliz pelo fato dela ir para o último ano da escola, porque aquilo dali, ela já era uma bailarina pronta, né? Então, teoricamente, ela não teria mais nada técnico que aprender. Claro que ela foi para uma escola onde a metodologia é diferente, mas assim, acho que foi, no momento, uma ótima escolha para ela. Primeiro ano dela de companhia, eu lembro dela me ligar e ela falar, caraca, não sei o que eu estou fazendo aqui, pô, muito difícil, tudo que eu faço está errado, né? Para quem não sabe, a Petit Dança ela trabalha com uma metodologia russa, que é a metodologia de Vaganova, e o Royal trabalha com a metodologia própria deles, que é inglesa. Então, assim, tudo é diferente. Então, ela tinha que se adaptar. Foi muito difícil para ela, porque ela era muito obcecada pela técnica de Vaganova e ela teve que mudar muita coisa para se adaptar ao estilo do Royal. Isso aí foi, sei lá, 2, 3 primeiros meses dentro da companhia, depois ela já estava 100% adaptada. E uma curiosidade engraçada é que, como ela não falava inglês, toda vez que eu viajava, elas ficavam, nossa, você fala muito bem inglês, porque elas não falavam nada. E aí, o primeiro ano que eu fui visitar ela já na companhia, ela estava falando super bem inglês, com um sotaque britânico, com aquele sotaque inglês, e ela falou, nossa, eu não sabia que teu inglês era tão ruim. Eu acho que a Mayara atingiu aquilo que toda bailarina sonha em atingir, que é um cargo de primeira bailarina de uma das maiores companhias do mundo, dançando papéis maravilhosos. Eu tenho certeza que agora
ela atingiu o topo máximo do sonho de qualquer bailarina. E hoje em dia, lá dentro do Roy, eu acho que ela é uma estrela. Tecnicamente, ela tem muita força, potência em tudo que ela faz. Ela se tornou uma bailarina conhecida mundialmente, é uma referência para o balé brasileiro, é a Maiara Magri. Ela tem algo que eu acho maravilhoso, que é o lado humano que ela tem. O lado humano com a gente aqui da Petite Danse, que ela está sempre agindo de forma generosa, querendo ajudar, com os pais dela, com a família, com as irmãs. Eu acho que hoje, em 2024, a Maiara está super realizada, dança todos os primeiros papéis que ela sempre quis fazer. Não sei se já conseguiu fazer todos, mas vai conseguir fazer com certeza os que ela quer. E hoje é convidada para dançar gala em vários lugares do mundo. Tem uma coisa que ela sempre quis, que era conhecer novas culturas, e ela está tendo isso. Sabe aquela coisa que você faz, a meta? Sonho grande, sonho médio, sonho pequeno? Ela está no sonho grande hoje. Eles têm um levantamento dentro da companhia das primeiras bailarinas que vendem mais ingressos, e ela está entre as bailarinas que vendem mais ingressos. Mas eu acho que ela sempre quer mais, sabe? Assim, eu acho que ela quer ser uma referência para todos os jovens que estão crescendo. E eu acho que ela vai ser mais ainda do que ela hoje já alcançou. Eu acho que ela ainda tem um pedaço para crescer, e eu acho que ela quer isso por essa ambição que ela sempre teve de ser diferente, e eu acho que ela vai conseguir chegar lá.